Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar fundo num guia prático para transformar um site que hoje talvez esteja totalmente invisível em uma verdadeira autoridade no seu nicho. Vamos descobrir juntos como o SEO pode ser aquele motor que faltava para o sucesso. Pois é, essa pergunta que tira o sono de muita gente, né? Horas, às vezes meses de trabalho duro para criar um conteúdo que é de fato incrível, mas aí, na hora de procurar no Google, cadê? Dá aquela sensação de que todo esforço foi por água abaixo. E a grande verdade é essa. Na maioria das vezes, o problema não é a qualidade do trabalho, mas sim a falta de uma estratégia para que ele seja descoberto. A boa notícia? Existe um caminho bem claro para garantir que esse conteúdo incrível chegue em quem realmente precisa dele. Ok, vamos começar pelo problema, que podemos chamar de o dilema do conteúdo invisível. Sabe, é nesse ponto que muita gente acaba jogando a toalha. Mas é exatamente aqui que ter a estratégia certa faz toda a diferença. Olha só, é raro que um site fique invisível por um único motivo. Quase sempre é uma combinação desses 4 fatores. Pensa assim, é como ter um carro incrível. A falta de pesquisa de palavras-chave é o carro sem combustível. A estrutura técnica deficiente são os pneus murchos. Ignorar a intenção de busca do usuário é não ter um mapa. E para completar, a baixa autoridade de domínio é como se ninguém na estrada te reconhecesse. Juntos, esses fatores são âncoras que prendem o site lá no fundo do oceano digital. Mas calma, para sair dessa existe um plano de 4 fases, um caminho bem seguro. Primeiro, a gente cuida da fundação técnica. Depois, parte para a criação de um conteúdo que realmente domina o assunto. Em seguida, a gente constrói autoridade. E por fim, monitora e otimiza sem parar. Vamos detalhar cada uma dessas fases agora. Então, bora para a primeira fase, vamos ver como construir essa base sólida. Pode não ser a parte mais sexy, digamos assim, do processo, mas olha, é absolutamente fundamental. E para entender por que essa primeira fase é mas tão crítica, olha só esse número, é chocante. 73% dos sites cometem erros técnicos graves. Basicamente, eles sabotam todo o próprio esforço de SEO antes mesmo de começar. É um número absurdo, né? E o mais interessante aqui é que, apesar de parecerem coisas muito técnicas, as correções são bem diretas. A gente está falando de consertar imagens que não carregam, ter endereços às URLs que façam sentido tanto para a gente quanto para os buscadores e garantir que o site seja rápido, com os Core Web Vitals que, no fundo, medem a experiência da pessoa em termos de velocidade, interatividade e estabilidade visual. E, claro, organizar o conteúdo com uma hierarquia de títulos bem clara. É como arrumar a fundação de uma casa antes de começar a decorar os cômodos. E se a gente faz essa lição de casa técnica direitinho, a recompensa, nossa, é gigante. Sites com uma base técnica otimizada têm 3,2 vezes mais chances de aparecer na primeira página. Isso mesmo, mais de 3 vezes. Ou seja, o esforço não só compensa, como compensa muito. Beleza, com a casa arrumada, a gente vai para a segunda fase, o conteúdo. É aqui que a mágica de verdade acontece, sabe? Onde a gente se conecta com o público. E por que isso é tão crucial justamente agora? Esse cronograma mostra bem. Em 2022, o mercado ainda estava se adaptando. Em 2023, a demanda por especialistas explodiu. E agora, em 2024, o mercado amadureceu. Ter uma estratégia de conteúdo forte deixou de ser só um diferencial para se tornar uma necessidade para competir. Isso nos traz para uma grande virada de chave. O SEO de hoje não é mais sobre repetir palavras-chave sem parar. É sobre entender e resolver os problemas reais de quem está buscando. O foco saiu da máquina e foi finalmente para o ser humano que está ali, do outro lado da tela. E para provar o poder dessa abordagem, se liga nesse número. Conteúdos que são revisados e atualizados com frequência, com dados novos, podem gerar até 127% mais tráfego do que aqueles artigos que ficam esquecidos no tempo. Informação fresca e relevante funciona como um verdadeiro imã de visitantes. Certo, base técnica no lugar, conteúdo excelente sendo produzido, o que falta? Mostrar para o mundo digital que esse site é confiável. Agora, a gente precisa construir autoridade. E a principal moeda de troca para isso são os famosos backlinks. De um jeito bem simples, um backlink acontece quando um outro site coloca um link que aponta para o seu. Na internet, nem todas as vozes têm o mesmo peso, né? Cada um desses links é um sinal, quase como uma recomendação de um site para o outro. E olha, essa é a melhor maneira de pensar sobre o assunto. Cada backlink de um site já é respeitado, funciona como um voto de confiança.
Quanto mais votos de qualidade um site recebe, mais os buscadores, como o Google, entendem que ele é uma fonte relevante e confiável que merece estar lá em cima nos resultados. E isso nos traz para a última fase, que na verdade nunca termina de verdade: a otimização contínua. É aqui que a gente garante que os resultados não só apareçam, mas que eles se mantenham ao longo do tempo. Sabe aquela ideia de arrumei o SEO uma vez e pronto, agora é só relaxar? Então, isso é um dos maiores mitos que existem. O mundo digital muda o tempo todo, os concorrentes se mexem, o comportamento das pessoas evolui. Para ter sucesso, a atenção tem que ser constante. E para fazer isso do jeito certo, a gente precisa de dados. Essa tabela mostra as métricas essenciais. O tráfego orgânico diz quanta gente está chegando. A posição das palavras-chave mostra se estamos subindo nos rankings para o que importa. A taxa de conversão revela se quem chega está fazendo o que a gente espera. E o engajamento mostra se o conteúdo está sendo útil de verdade. Juntos, esses números são nosso painel de controle para tomar decisões baseadas em fatos, não em achismos. Certo. Então a gente passou por todas essas fases. E no fim das contas, qual o resultado? O que se ganha com todo esse trabalho consistente? A recompensa é o crescimento orgânico, aquele que é sustentável e até previsível. É ver o número de visitantes subir mês a mês, conquistar as primeiras posições para os termos mais estratégicos, é ser visto como uma referência no seu mercado e, o melhor de tudo, gerar conversões qualificadas com um custo muito, mas muito menor do que o da mídia paga. E para fechar, eu gosto muito de uma analogia. Pensa no seu site não só como um monte de páginas, mas como um farol digital. A missão dele é guiar as pessoas que estão navegando, às vezes meio perdidas nesse oceano gigante de informação que é a internet, e levá-las direto para a solução que elas tanto procuram. E com essa imagem do farol em mente, fica uma última pergunta para a gente pensar. Depois de tudo isso que a gente viu, qual é o primeiríssimo passo, por menor que seja, que precisa ser dado para que o seu farol comece a brilhar mais forte? A jornada da invisibilidade até a autoridade começa com essa única e primeira ação.